Olá, você está no canal Cova dos Leões, eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje nós vamos continuar a nossa jornada da Páscoa. A partir de hoje nós vamos fazer uma exegese bíblica. O que é exegese bíblica? Exegese é o estudo mais aprofundado do texto bíblico que você vai compreender perfeitamente o que o texto bíblico está falando e comprovando a veracidade de Jesus ser o Messias. Nós vamos utilizar para isso, e se você tem uma Bíblia, antes de começar o vídeo, pauseie agora aí e pegue uma Bíblia. Pegue Mateus capítulo 21, que nós vamos nos aprofundar um pouquinho no texto. Por que eu vou pegar o Evangelho de Mateus se os demais evangelhos falam sobre isso? Nós temos na Bíblia 4 evangelhos, que é o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Destes 4, 3 são chamados evangelhos sinóticos. A palavra sim é parecido, semelhante. São evangelhos que têm um conteúdo semelhante, que é Mateus, Marcos e Lucas. João vai um pouquinho mais distante. Por quê? Porque Mateus ele mostra Jesus rei. O objetivo de Mateus é comprovar a linhagem real de Cristo e provar que os profetas do Antigo Testamento profetizaram que o Messias que viria era Jesus. Então, Mateus é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Já Marcos é o que foca mais no Jesus sofredor. Lucas foca mais no Jesus homem. Não tem evangelho que fale melhor sobre a humanidade de Jesus do que Lucas. Já João, e por isso que ele é diferente dos outros, é um enfoque mais no Jesus divino, no Jesus Deus, o Jesus que vem a esta terra, se encarna, né, encarnação, e palmilha por esta terra. Agora, o que é interessante? Nós vamos pegar Mateus para provar pela Bíblia que as profecias bíblicas todas cumpriram e mostraram que Jesus era um ser divino, que estava caminhando por essa terra, embora fosse homem e fosse Deus, ele era o Messias prometido. Para isso, Mateus já começa no capítulo 20, quando ele diz que Jesus, antes de chegar em Jerusalém, ele passa por Jericó e lá ele cura alguns cegos, dentre eles Bartimeu. E como é que esses cegos se dirigem a Jesus? Jesus, filho de Davi. Por que isso é importante? Porque os judeus acreditavam que Jesus viria da linhagem real de Davi. E realmente Jesus vem dessa linhagem. Então, quando os judeus gritam isso, quando os cegos gritam isso, eles já estão provando e dizendo com a sua boca que acreditavam que aquele era realmente o Messias prometido. Eles são curados. E Mateus traz isto à tona. Agora, olha que interessante. Nós vamos começar a nossa jornada a partir da entrada triunfal em Jerusalém. Eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira. Ontem, no domingo, a Igreja Católica, por exemplo, comemora o Domingo de Ramos. E é o que nós vamos estudar hoje. Jesus começa a sua jornada a Jerusalém a partir do Monte das Oliveiras. Diz que ele, quando se aproxima de Jerusalém, chega a Betfagé, essa palavra, né, essa cidade, né, ela significa casa dos figos verdes, e ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Por que Jesus começa a entrada triunfal a partir do Monte das Oliveiras? Por quê? Porque o profeta Zacarias fala, em Zacarias no Antigo Testamento, capítulo 14 e o verso número 4, eles acreditam, e realmente isso vai acontecer, que o verdadeiro Messias virá, né, como um libertador e tocará, assim que vir, o Monte das Oliveiras, que isso será fendido em 2. Isso nós acreditamos que se dará no final da grande tribulação. Nós vamos falar sobre isso em escatologia, quando Jesus virá, né, para dar início no milênio. Isso nós vamos falar num outro vídeo. Mas os judeus da época acreditavam que o verdadeiro Messias, o Monte das Oliveiras, ou seja, era um lugar especial para a vinda do Messias. Então nada é por acaso. Mateus traz isso para dizer Jesus vem a partir do Monte das Oliveiras já provando um ser divino. Aí Jesus manda 2 discípulos, não sabemos qual deles são, geralmente os que iam era João e Pedro, para buscar um jumentinho para ele, para sua entrada. Só que olha que interessante, Mateus diz que eles encontrarão
presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Tirem ele, né, de onde está preso e tragam para mim. Por que Mateus faz questão de falar isso? Nós vemos Jesus montado no jumentinho. Porque estava mostrando para os judeus que o profeta Zacarias, no Antigo Testamento, havia já profetizado que o verdadeiro Messias viria dessa forma. Olha o que está escrito em Zacarias, profeta do Antigo Testamento, no capítulo 9 e o verso de número 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei, ou seja, o Messias, vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de uma jumenta. Aqui estava se cumprindo mais uma profecia do Antigo Testamento, no qual um verdadeiro Messias, embora fosse o rei do universo, fosse o rei dos reis, viria de forma humilde, montado num jumento. Olha que coisa interessante como Mateus traz isso à tona e mostra essa importância para todos nós. Aí o que acontece? Jesus, então, eles trazem isso daí, e aí, no momento em que eles trazem os animais, Jesus monta sobre o animal e ele entra a partir, né, do Monte das Oliveiras, e eu vou ler aqui, né, capítulo 21, o verso 7, que diz assim, ó, trouxeram a jumento e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. A maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, olha o domingo de ramos aí, espalhando-as pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que seguiam, clamavam, Hosana, filho de Davi. Ou seja, o que acontecia? Isso é importante. Por que isso é importante? Pelo seguinte sentido. Quando você vai no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, você vai ver que para os reis, quando entrava na cidade, a entrada triunfal, isso acontecia. Colocavam roupas no chão, folhas de árvores, e depois você pega lá 2 Reis, no capítulo 9, o verso de número 13, você vai ver isso. Então, aquela multidão proclama Jesus como rei, como verdadeiro Messias. Agora, tem algo muito triste aqui, por quê? Porque essa mesma multidão que numa primeira momento clama e aclama Jesus como rei, não demora muito, vai acusá-lo de um mentiroso. E aí eles falam Hosana. O que significa a palavra Hosana? A palavra Hosana, né, Hoshiana, significa, na realidade, tem um significado inicial, eu estou abrindo aqui a Bíblia, mas depois teve outro significado. O significado de Hoshiana, de Hosana, inicialmente, significa Senhor, nos salve, salve-nos, socorre-nos. Esse é o significado inicial. Quando nós vamos nos Salmos, Antigo Testamento, de número 118, no verso 25 e 26, está escrito exatamente isso. Olha o que diz Salmo 118, 25 e 26. Diz assim, ó, 25. Ó, salva-nos, Senhor. Aqui está, ó, Hosana. Nós te pedimos, ó Senhor, nos concede a prosperidade. Aqui é um salmo aclamando, dando glórias a Deus pela libertação do seu povo. Aí olha o que diz o verso 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, inicialmente, a palavra Hosana significa salva-nos, socorre-nos. Mas depois ela virou mais como um salmo de júbilo, uma exclamação de júbilo, uma exclamação de louvor. Então aquele povo, naquele momento, o que ele faz? Ele saúda a Jesus entrado no jumentinho como um rei, provando
colocando vestes e colocando ramos no chão. Isso acontecia com os reis no Antigo Testamento. E não somente isso, e proclamando aquele Jesus como filho de Davi. Então, mostrando que Jesus realmente era o Messias prometido. Mas, infelizmente, não demora muito, nós vemos o que acontece. Aí, o que nós temos depois disso? Depois disso, continuando Mateus no capítulo 21, né, nós vemos que Jesus entra em Jerusalém e ele vai direto ao templo e ele tem um contraste muito grande ali. E aqui eu queria fazer uma reflexão final. Ele expulsa os mercadores do templo. O templo era um local consagrado para a aproximação, de oração, aproximação com Deus. E ele chega lá e ele vê vendilhões fazendo comércio no templo. E diz que ele tem uma ira santa, ele pega um azorrague, que era um chicote da época, e expulsa os vendilhões do templo e dizem: vocês transformaram a casa do meu pai, que era para ser uma casa de oração, para uma casa de vendas, vendendo, fazendo comércio numa casa que não era para isso. Preste muito bem atenção no que eu falo para você neste exato momento. Não faça da casa de Deus um comércio. Nós não fomos chamados para vender coisas santas e comprar coisas santas. Isso não há necessidade. Jesus já pagou o preço por nós e nós devemos buscar uma vida santa dia a dia com Deus. Então não faça do templo de Deus, das igrejas, um local que vai envergonhar o nome de Jesus, vendendo coisas ditas santas que na realidade não são. Por que eu digo isso? Porque esse foi um dos motivos da reforma protestante feita por Martinho Lutero, onde coisas santas eram vendidas em nome do sagrado, como terreno no céu, aí um pedaço de madeira diziam que foi de um mártir que morreu, aí vendiam aquilo lá. Nada disso é bíblico e nada disso precisa. Aproxime-se de Deus a cada dia mais. O Evangelho de Mateus mostra, até esse momento, que aquele que vem do Monte das Oliveiras, sentado num jumentinho, de forma humilde, tudo isso dito e profetizado pelo profeta Zacarias, e agora entrando numa entrada triunfal, onde os reis entravam e o povo jogava suas vestes e folhas, ramos, que era entrada triunfal, e cantando Filho de Davi, aclamam Jesus como um verdadeiro rei. Aquilo causou um grande alvoroço. Mas, infelizmente, não vai demorar muito. Boa parte desse povo vai acusar Jesus e gritar: crucifica-o. Sigamos a nossa série na data de amanhã com mais uma exegese bíblica. Se você tem gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para que o canal cresça. Dê o seu like, compartilhe com quem você achar necessário e que Deus te abençoe grandemente.